Gansu, no noroeste da China, é cortada ao meio pelo poderoso Rio Amarelo. De um lado do rio, estende-se um corredor de desertos de 1000 quilômetros de extensão, salpicado de oásis verdes, alcançando a Grande Muralha e além. Do outro lado, há terra exuberante e verde. Voando pelos céus da região central de Gansu, veremos o espetacular Planalto de Lués como nunca foi visto antes. Embarcamos em uma jornada que transcende o tempo e o espaço. Testemunharemos o passado e o presente de uma das maiores civilizações agrícolas do mundo desvendarem-se diante dos nossos olhos. A cor do Rio Amarelo muda ao ir para o mar. Vista do céu, a região de Gansu se assemelha a um vasto lago. Bem abaixo, a terra parece ondas congeladas no tempo. E isso não está tão longe da verdade. Dezenas de milhões de anos atrás, este lugar era uma vasta extensão de água, que se preencheu lentamente com poeira e areia trazidas pelo vento, ao longo de milhões de anos. Há 8 milhões de anos, ela desapareceu e o Planalto de Lués nasceu. Seguindo o rastro dos turistas que acorrem aqui em grande número, é difícil acreditar que esta estranha paisagem lunar terrestre foi criada pela água. Os sedimentos macios deixados para trás, à medida que o lago escava, foram levados pela chuva e pelos rios. Sem nada para segurar a areia e as rochas, os penhascos começaram a desmoronar. Restaram apenas as rochas mais duras, os impressionantes pilares que os turistas vêm admirar. Aqui, o pilar de pedra mais alto ultrapassa 200 metros, tão elevado quanto um edifício de 70 andares. A floresta de pedra do Rio Amarelo é uma obra-prima da Mãe Natureza, esculpida pela água e pelo tempo. Que formas estranhas e maravilhosas os elementos esculpirão no futuro? Só o tempo dirá. A vila de Longguan aninha-se nos braços do Rio Amarelo. Por séculos, talvez até mais, havia apenas duas maneiras de chegar aqui, ambas altamente perigosas. Chegava-se a pé por trilhas em penhascos ou em perigosa jangada de pele de cabra. Surpreendentemente, a pele de cabra era retirada inteira, em uma peça. Com várias, construía-se jangada de pele de cabra. Hoje, jangadas de pele de cabra são só atração turística. Mas por 2000 anos, essas jangadas de pele de cabra, conhecidas como barcos de couro em tempos antigos, foram absolutamente vitais para as comunidades ao longo do Rio Amarelo. O Planalto Noroeste é o lar de vastas extensões de bom solo de Lués. O Planalto de Lués de Dongju, que se estende por mais de 900 quilômetros quadrados, possui uma camada plana de Lués rico e bem drenado, sendo um local chave no nascimento e desenvolvimento. No Planalto Inferior de Dongju, na China,
A estação chuvosa ocorre entre agosto e outubro. Feito de lués macio e maleável, não demora para a chuva esculpir profundas ravinas. Com suas encostas íngremes, a vida dos agricultores aqui é uma batalha constante para preservar a água e prevenir a erosão do solo. Existem muitas formas de preservar a água e o solo, e o terrachamento é o método empregado pelos habitantes de Zhuanglong. Desde 1964, os habitantes locais transformaram centenas de milhares de hectares de encostas em terraços, preservando a água e o solo e criando uma paisagem produtiva e de grande beleza. Nesse processo, removeram solo suficiente para construir um muro de 1 metro de altura e 1 metro de largura, que se estenderia por 6 vezes e meia a circunferência do planeta. Para ver a beleza, admire esta paisagem, obra de milhões, mosaico terrestre. Nascendo em altitudes elevadas, o rio Taoa atravessa o planalto mais baixo de Gansu. Esculpindo seu caminho pelas colinas suaves de Gansu, ele se enriquece de sedimentos até fazer seu encontro com outro grande rio que percorreu um longo caminho para chegar aqui. Confluindo ao pé da montanha Longui, o contraste entre as águas cristalinas do chamado Rio Amarelo e as águas barrentas do Rio Tao não poderia ser mais nítido. É aqui, após sedimentos, que o Rio Amarelo realmente começa. Após se encontrarem na represa Léo Jachá, o rio recebe mais sedimentos, fica barrento e vira Rio Amarelo. Lanzhou é a primeira grande cidade que o Rio Amarelo encontra a caminho do mar. Uma metrópole aninhada em seu vale profundo e estreito, estendendo-se por ambas as margens. Ao longo dos 2000 anos, desde sua primeira fundação na dinastia Han Ocidental, Lanzhou não parou de crescer. Dividida por um rio poderoso, manter os dois lados da cidade conectados sempre foi uma questão importante para seus habitantes. A ponte foi construída por engenheiros alemães em 1906. Era um megaprojeto para a época. Faltando o aço necessário para construir uma ponte de tal tamanho e qualidade, todo o material teve que ser importado, levando até 10 meses para chegar a Lanzhou. Após 100 anos de serviço, a ponte Zhongshan agora desfruta de uma bem merecida semi-reforma. Ainda aberta a pedestres, a tarefa árdua de transportar o tráfego pesado através do rio foi assumida por mais de 20 pontes mais novas que agora cruzam o Rio Amarelo.
Em 2014, a estação ferroviária a oeste de Lanzhou marcou a primeira ligação ferroviária de alta velocidade. A linha de alta velocidade Lanzhou-Xinjiang é uma das rotas ferroviárias mais desafiadoras do mundo. Os trens nesta linha operam em ambientes extremos, exigindo prontidão para qualquer eventualidade. Isso inclui temperaturas de 40 graus Celsius no verão a 40 graus abaixo de zero no inverno e ventos fortes como de furacão. Além do Planalto Inferior, estende-se outra vasta área, a planície de Gannan. Seguindo os passos de pastores e nômades que por inúmeros anos percorreram essas pastagens, é hora de acompanharmos o Rio Amarelo em sua jornada para o leste através das planícies. A viagem inclui um desvio para um paraíso de aves migratórias, finalizando esta etapa em um grande carnaval. Esses prados são o lar de iaques. 90% dos iaques do mundo vivem na China. Todos os anos, em junho e julho, assim que a vegetação do Planalto começa a brotar, os pastores levam seus iaques para cá, seus pastos de verão, onde permanecerão até o inverno. Os iaques vivem em rebanhos. Muitas vezes, um pastor cuida de centenas de iaques. Os iaques se assustam facilmente e são criaturas temíveis quando agitados. Por essa razão, os pastores mantêm uma distância segura enquanto eles pastam. Tendo vivido a vida nômade por milhares de anos, essas pessoas sabem tudo o que há para saber sobre como viver em harmonia com a natureza nestes pastos de altitude. O Rio Amarelo conhece a generosidade da zona úmida de Machu. Se o Rio Amarelo é uma artéria, centenas de riachos e córregos que atravessam esta área pantanosa são suas veias e capilares. Ainda mais água está no subsolo, armazenada em uma camada de turfa com dezenas de metros de espessura, logo abaixo da superfície. Como uma esponja cheia de água, é quase como se o propósito da zona úmida de Machu fosse armazenar vastas reservas de água para o Rio Amarelo. Estes pântanos revigoram o rio. Antes de chegar a Machu, o rio tem apenas 20% de seu volume total de água. Ao sair das zonas úmidas, ele atinge até 65%. À medida que o Rio Amarelo se aproxima das fronteiras das províncias de Gansu, Qinghai e Sichuan, ele faz uma grande curva, dando origem a outra vasta área de pastagem, lar de uma raça de cavalo encontrada em nenhum outro lugar, o cavalo Exu. Eles são muito bem adaptados para viver aqui no Planalto. Fortes e capazes de sustentar velocidades de até 50 km por hora, estes cavalos combinam velocidade e resistência.
Mesmo hoje, os cavalos Exu ainda fazem companhia aos pastores. No dialeto do povo do Noroeste, Gá significa pequeno, e é por isso que este lago é conhecido como Lago Gaai. No verão, ele passa por uma transformação incrível, tornando-se um refúgio para as aves. O Grow de pescoço preto é outra criatura única do Planalto. Embora pareçam dóceis agora, os filhotes de Grow podem ser bem desafiadores. Não é de admirar que seja preciso ter um pouco de garra para sobreviver neste ambiente hostil, Com comida escassa e brigas frequentes. Devido a essas condições, 40% dos filhotes de Grow não sobrevivem aos primeiros 3 meses de vida. Esses dois pássaros parecem ter forças equilibradas, o que pode explicar a boa convivência. Esta vila, cercada por montanhas, chama-se Jagana, que significa caixão de pedra no dialeto local. A língua tibetana. Há cerca de um século, o explorador Joseph Rock chegou a este local e se apaixonou quase imediatamente, registrando em seu diário que jamais havia presenciado uma paisagem tão esplêndida. O explorador americano Rock popularizou Yadin no condado de Daoshan com suas descrições. Após 27 anos viajando pela China, para Rock, Yadin era como o Jardim do Éden. Não é de admirar que o tempo pareça diferente por aqui, mais lento e humano. Yadin, ao que parece, continua a viver a vida em seu próprio ritmo, assim como fazia quando Rock veio aqui tantos anos atrás. Melodias alegres anunciam o fim da etapa, com ensaios para o festival de dança Big Gorge Wong. Esta competição de dança Goa Zhuang durará 3 dias, atraindo quase 1000 participantes. Para progredir, é preciso ter o visual certo e os movimentos adequados, já que os participantes são julgados por seus figurinos, assim como pela dança. Mais importante ainda, é uma oportunidade para toda a comunidade tibetana se reunir, cantar, dançar e celebrar sua rica cultura.
Agora é hora de conhecer o sul de Gansu, uma terra de florestas, cachoeiras, mares de nuvens e montanhas imponentes, um lugar que rivaliza até mesmo com o sul da China em beleza exuberante. Ao norte, um mundo oculto e misterioso de grutas antigas, uma terra de florestas densas onde eremitas buscavam a solitude. Longnan situa-se na fronteira com Sichuan. Quando os chineses dizem que alguém cobiça Sichuan, mesmo tendo conquistado Longnan, significa que seus olhos são maiores que a barriga. Afinal, o que mais se poderia querer além disso? Uma coisa é certa, isso não se encaixa no estereótipo de Gansu como um lugar árido. De longe, esta montanha se parece um pouco com uma crista de galo, daí o seu nome, Montanhas de Feng. Com sua paisagem deslumbrante, é um lugar que inspirou muitos mitos e lendas. É também um lugar ideal para contemplar as maravilhas da criação, e foi por isso que homens santos vieram aqui há cerca de 1000 anos e começaram a construir este templo. Um topo isolado de montanha é o lugar perfeito para a vida religiosa. Disse que esta montanha se assemelha a um monte de palha de trigo, daí o seu nome, Montanha Magi. E há muito mais nesta montanha do que os olhos podem ver. Escavadas em penhascos íngremes, a até 140 metros acima do solo, encontram-se mais de 200 grutas. Essas grutas contêm mais de 10.000 esculturas e quase 1.000 metros quadrados de murais. E a sua construção não foi uma tarefa fácil. Seria difícil até com a tecnologia atual, e é impressionante o esforço necessário para esculpi-las na rocha há tantos anos. Diz-se que a gigante escultura de Buda na encosta leste estava originalmente dentro de uma gruta. Destruída durante um terremoto da dinastia Tang, a estátua que vemos hoje é uma versão renovada. Esculpidas nas falésias da Montanha Magi, essas obras representam mais de 1.600 anos de história. O caractere Shen, que significa imortal, é uma combinação dos caracteres chineses para pessoa e montanha. Para os antigos chineses, picos de montanha, por estarem próximos dos céus, tinham especial significado espiritual. As montanhas Kongtong são consideradas um dos berços do taoísmo. Templos taoístas no cume das montanhas surgiram na dinastia Tang. A seita Kongtong, uma seita ficcional de artes marciais mencionada em romances e filmes, conferiu a essas montanhas uma reputação ainda mais misteriosa. Mas há um grão de verdade mesmo na história mais extravagante. As artes marciais são realmente praticadas nas montanhas Kongtong. Além dos templos taoístas, as montanhas Kongtong também abrigam muitos templos budistas. Apenas chegar aqui já é um teste de espírito e caráter. Subir estradas íngremes da montanha testa a fé de qualquer um. Em seguida, passaremos para a próxima etapa de nosso levantamento aéreo desta fascinante província,
após cruzar as montanhas Ushua, iniciaremos uma jornada de descobertas pela arte e natureza, buscando sentir o elevado moral dos soldados que partiam em expedição ao extremo oeste da China, enquanto descobrimos como o budismo chegou ao país e se tornou parte de sua cultura nacional, mais a oeste. Seremos surpreendidos por espetaculares murais e esculturas nas montanhas e, finalmente, cruzaremos as montanhas Kilian para nos maravilhar com o poder da neve derretida. À medida que avançamos para o oeste ao longo das montanhas Kilian, ao norte das montanhas, uma passagem se forma. É o corredor Exi, a ligação entre o extremo oeste da China e o Rio Amarelo. As montanhas Wuxiao são o ponto de partida do corredor Exi. Marca a fronteira entre as planícies centrais da China e o extremo oeste. Ventoso e gelado durante todo o ano. Não é fácil atravessar essas montanhas. Montanhas bloqueiam correntes de ar quentes e úmidas que trazem chuva do sul, assim como impedem pessoas. Do outro lado dessas montanhas, jaz o vasto deserto ocidental da China. Uma lenda narra as origens da dança Gong-Geza. Segundo uma história popular, em tempos antigos, um exército foi cercado. Em desespero, eles esconderam suas armas em tambores, vestiram-se como tocadores de tambor e assim conseguiram romper o cerco. Talvez haja alguma verdade nisso. As mudanças dos percussionistas lembram exercícios de batalha de exércitos antigos. Seguindo para o oeste ao longo do corredor Oshi, chegamos ao Templo Mati, que literalmente significa Templo do Casco de Cavalo, mundialmente famoso por suas grutas. A única maneira de alcançá-las é por meio desses caminhos estreitos esculpidos nas falésias, tão íngremes e apertados que exigem grande determinação para se chegar ao topo. As primeiras esculturas em grutas datam de cerca de 1.600 anos. No Templo Mati, há uma pegada que se diz ter sido deixada por um cavalo divino. E por causa dela, as montanhas e rios circundantes foram todos nomeados em referência a cascos de cavalo. Existem algumas coisas que só podem ser vistas em sua plenitude a partir do ar, como estas espetaculares colinas multicoloridas. A natureza levou milhões de anos para criar esta espetacular obra de arte. Um lago com sedimentos minerais teve que secar primeiro. Tempo e elementos agiram sobre o ferro nos sedimentos, tornando-o vermelho. Enquanto isso, os outros minerais também reagiam com o ar e a água, manifestando sua presença em cores gloriosas.
Parece que a natureza derramou a paleta de um pintor. O resultado é algo que o gênio humano jamais conseguiria criar, nem mesmo em 1 milhão de anos. Ao sul do corredor Waxi, erguem-se as ondulantes montanhas Kilian. As montanhas Kilian são uma vasta cordilheira, não apenas um pico isolado. As montanhas nevadas estendem-se por 800 quilômetros de oeste a leste, com 400 quilômetros de largura em seu ponto mais amplo. Em certo sentido, elas marcam um cruzamento para 3 paisagens muito distintas. Ao norte e a oeste, estende-se o deserto ilimitado. Ao sul, a bacia é árida. Ao leste, surge o vasto planalto do Lués. Comparada com as áreas circundantes, esta cordilheira é quase um oásis de umidade, ou seria se não estivesse congelada durante todo o ano. Essas montanhas cobertas por geleiras estão sempre com gelo e neve. Esta geleira cobre uma área de mais de 20 quilômetros quadrados e é a maior geleira de vale nas montanhas Kilian. Geleiras se movem, podendo avançar vários metros por dia. Geleiras rápidas projetam uma estreita camada de gelo, chamada língua de gelo. A água glacial flui da língua da geleira para o deserto na parte noroeste da China. – 80% da água no corredor Exi provém das montanhas Kilian. Todos esses cavalos galopantes são numerados. Os números e as letras representam diferentes significados e, através deles, as pessoas podem conhecer as informações familiares de cada cavalo. O Aras Militar de Shandong é a maior base de criação de cavalos do exército na Ásia. Este Aras de longa data existe há mais de 2000 anos. A presença do general Ou Shoubing aqui remonta à dinastia Han Ocidental. As pessoas acham que as flores de couza são só do sul da China. As flores de couza no corredor Wish parecem bastante dinâmicas e diferentes. Os oásis nutridos pelas montanhas Kilian oferecem terra suficiente para dezenas de milhares de acres de flores de couza. Flores de couza douradas e trigo verde formam um tapete na paisagem. Jinchang é uma cidade jovem em crescimento.
É também um local ideal para uma cultura muito especial. Seco e com bastante luz solar, este lugar é um paraíso para a verbena. Flores e plantas estão enriquecendo o caráter desta cidade e impulsionando sua economia. A quinoa é outra cultura que traz cor e prosperidade ao corredor Huaxi. Parente próximo do espinafre e da beterraba, a quinoa está se tornando cada vez mais popular como uma alternativa alimentar integral aos alimentos básicos tradicionais, como arroz e trigo. Embora cultivada nas montanhas dos Andes, na América do Sul, há cerca de 7.000 anos, a quinoa é uma novidade no corredor Huixi, com uma história de apenas 10 anos. Mas agora é hora de nos despedirmos do corredor Huixi, uma terra que, nas últimas décadas, se transformou de um deserto estéril em um mosaico de cores vibrantes. Agora, vamos para a última parte da viagem. Voamos pelo deserto em uma busca para descobrir mais sobre as remotas áreas de fronteira e sua gloriosa história, com a missão de testemunhar uma maravilha de areia e água. E isso sem mencionar o vasto e misterioso deserto de Gobi. Esta é a passagem de Jiaoguan, um obstáculo formidável no corredor Exi. Ela também marcava o extremo oeste da Grande Muralha da dinastia Ming. Naquela época, mesmo se você chegasse até aqui, ainda haveria esta fortaleza no caminho e, sem um passe especial, não haveria como atravessar. Esta passagem era flanqueada por muralhas que, começando dos lados sul e norte da passagem de Jiaoguan, se estendiam até as montanhas e vales. Esta seção preservada tem 750 metros. Construída em uma encosta de 45 graus. Ela parece estar suspensa no ar, daí o seu nome, a Grande Muralha Suspensa. Todo o sistema de defesa da passagem de Jiaoguan se estendia por dezenas de quilômetros e levou 168 anos para ser construído. Naquele tempo, a passagem era muito protegida. No deserto de Gobi, nenhuma força é maior que o vento. E que lugar melhor para aproveitar essa força elemental em benefício de todos, gerando energia elétrica utilizável? O vento nem sempre sopra, mesmo no deserto de Gobi. Por isso,
usam multiplicadores de velocidade para gerar energia mesmo com pouca brisa. Dispositivos desligam as turbinas com ventos fortes para garantir a segurança. Evita-se danificar o equipamento. Além disso, sensores também auxiliam na detecção da direção do vento. Assim, com qualquer clima ou vento, As turbinas aproveitam ao máximo. as grutas de Mogal são o local de um antigo intercâmbio artístico entre Oriente e Ocidente. Em penhascos de 1.600 metros, há centenas de grutas com esculturas e murais. As grutas de Mogal são cercadas pelo deserto. O fluxo constante de grãos de areia afiados e duros, trazidos pelo vento, é um problema sério. Os murais correm o risco de serem destruídos pela areia se nada for feito. Uma perda trágica para a humanidade. Esperamos não ser a última geração a desfrutar dessas obras-primas budistas. Ao nascer do sol, este deserto no noroeste da China se transforma em uma área de lazer. É muito difícil escalar o topo desta duna de areia, Mesmo com a ajuda de uma escada. Leva mais de 20 minutos para escalar a metade, e todos têm apenas um objetivo em mente: experimentar a alegria de deslizar de volta até o chão. No centro das dunas de areia há uma nascente límpida. Quando o vento entra na área de baixa altitude cercada por dunas de areia, ele se move para cima. A areia é levada de volta para o topo da duna. É graças a este terreno único que a nascente da lua crescente, uma maravilha de areia e água, permaneceu livre de areia por milhares de anos. De longe, a nascente da lua crescente é melhor vista do topo das dunas de areia de Ningxia. Não há lugar melhor para apreciar a paisagem única e romântica do oeste da China. Nossa jornada no deserto continua ao som dos sinos dos camelos. Um camelo adulto tem cerca de 2 metros de altura e pesa meia tonelada. Um excelente atleta no deserto, ele também é sensível e tímido. Sua sombra assustaria alguém com um guarda-chuva. Embora a maioria dos camelos no mundo seja domesticada, ainda cabe ao cavaleiro se adaptar aos ritmos naturais do animal. Mesmo um camelo domesticado é uma criatura muito intransigente. Este é o local da cidadela que guardava o Paço Yumen, marcando os limites externos da China da dinastia Han. Ele recebeu este nome porque o precioso jade Etian das regiões ocidentais passava por aqui. Assim, o Paço Yumen significa literalmente o Passo do Portão de Jade.
O Paço Yumé, hoje desolado, não era assim em sua construção. Na verdade, naquela época, graças aos esforços dos soldados agricultores que guardavam o paço, o deserto floresceu. Este monte é tudo o que resta do Paço Yong. De acordo com um verso do poema chinês, a oeste do Paço Yong, você nunca mais verá um rosto familiar. Por essa razão, o Paço Yong tornou-se um símbolo de despedida. Nos tempos antigos, aventurar-se além deste passo significava despedir-se de amigos e familiares, deixando para trás tudo o que era familiar. Pelo deserto, rochas peculiares ecoam o vento fantasmagórico. Às vezes, parece que o vento está corroendo lentamente essas rochas. Mas há outra perspectiva. Aqui, o vento e a areia são os cinzéis da própria mãe natureza. Eles criam yardans de formas estranhas e maravilhosas. Exercite a imaginação e você certamente encontrará imagens familiares entre as rochas. Na verdade, vistos do alto, esses yardans se assemelham a uma grande frota pronta para enfrentar o vento e as ondas e navegar rumo ao pôr do sol. Obrigado.